Boa noite, turma. Boa noite, professor. Queria apresentar para vocês o trabalho da disciplina de Seres Vivos, Museologia. Sou da Universidade Federal do Maranhão, curso Licenciatura em Ciências Naturais, Química, do docente Jefferson Rocha. O trabalho tem como temática o parentesco e a estrutura básica dos vertebrados. Os animais vertebrados pertencem ao reino Animalia e ao Filochordata. Reino Animalia é composto por seres multicelulares, eucariontes e heterotróficos. Essa última característica consiste em um animal não produzir seu próprio alimento. Eles conseguem se nutrir de alimentos do meio em que vivem. Ou seja, os animais vertebrados, eles não conseguem produzir seu alimento, mas eles procuram se nutrir de alimentos no ambiente em que eles vivem. Os vertebrados. Todos os vertebrados possuem cabeça e crânio circundando o encéfalo. Este formado por prosencéfalo, mesencéfalo e roboencéfalo. Possui também, na fase embrionária, a crista neural, formando estruturas como as cefálicas. São essas peculiaridades que os diferem de todos os outros organismos vivos. Habitat dos vertebrados. Existem diferentes espécies de vertebrados, as quais ocupam diferentes ambientes e apresentam diferentes hábitos de vida. Existem espécies como o tubarão, o golfinho, os peixes, que vivem exclusivamente em ambiente aquático, e também tem as espécies que vivem exclusivamente em ambiente terrestre, como o leão, a girafa, o urso e diversos outros animais. E esses animais têm irei mostrar algumas espécies de vertebrados, como o cão aqui, ó, o pinguim, o leão, o menino, que também faz parte da classe dos animais vertebrados, porque possui coluna vertebral, a cobra, a lagartixa, a galinha, o peixe, o tubarão, o morcego, a tartaruga, a rã. Essas são apenas algumas espécies dos animais vertebrados, onde existe várias espécies de vertebrados ainda. As características: presença de medula espinhal e coluna vertebral, como eu falei anteriormente, que a foto do menino, ele estava ali porque ele possuía coluna vertebral. Então, ele é um animal vertebrado e que é formado por diversas vértebras. Os vertebrados possuem músculos e esqueletos, proporcionando a realização de movimentos mais difíceis que os animais invertebrados. Ou seja, por esses animais vertebrados possuírem coluna vertebral, medula espinhal, eles têm uma facilidade maior de aderir movimentos difíceis. Já os animais invertebrados não têm essa facilidade de adquirir movimentos mais difíceis uns que os outros. E aqui é um exemplo dos esqueletos dos animais vertebrados. Aqui a medula espinhal do peixe, a vaca aqui com sua coluna vertebral, a galinha que também tem a coluna vertebral aqui no seu esqueleto, e o jacaré também com medula espinhal e coluna vertebral aqui mostrando na imagem. Alimentação. Muitos dos animais vertebrados são herbívoros, adaptados a comer plantas, tendo como exemplo o boi, o carneiro, o cavalo, o elefante. Outros são carnívoros, como o leão, o lobo, a raposa, a onça, o cão. Existe ainda os mamíferos, que possuem hábitos alimentares que estão relacionados com o seu modo de vida, ou seja, o modo de vida dos animais mamíferos que eles adquirem sua alimentação de acordo com o seu modo de vida.
como ele vive. As classes dos vertebrados. Os vertebrados possuem 5 classes. Uma delas é os peixes, que são animais que possuem a pele coberta por escamas. Sua respiração acontece de maneira aeróbica através de brônquios. Aqui são algumas imagens de peixes. Aqui temos 3 imagens de peixe, onde a gente observa que nessa cor dele aqui é adquirida a escama. Tem a escama como a primeira pele dos peixes. A segunda classe é a classe dos anfíbios. Apresentam pele lisa, úmida, sem pelos, sem escamas, assim como os peixes. Sua respiração é bronquial, na fase larval. Quando cresce, sua respiração passa a ser pulmonar. Aqui são algumas imagens de anfíbios, onde a gente observa a rã, que tem pele lisa, a lagartixa, o piolho de cobra e essa outra espécie de rã. A terceira classe é a classe dos répteis. A pele desses animais é coberta por escamas. Outra característica importante é serem pecilotérmicos, que consiste na incapacidade de regular a temperatura própria do corpo. Ou seja, esses animais eles não têm a capacidade de adquirir a regulação de sua temperatura. Ou seja, ela pode elevar em determinado momento e ela pode descer em determinado momento, ou seja, diminuir. E eles não conseguem ter o controle disso. A respiração deles é feita através dos pulmões. Aqui são alguns répteis, como o crocodilo, o leão, a tartaruga, a cobra, entre diversos outros animais. A terceira classe é a classe dos... A quarta classe é a classe dos répteis. Aves. Aves, seu corpo é coberto por penas e também possuem patas e asas. Nem todos conseguem voar. Diferente dos répteis, as aves são homotérmicas. Isso é, conseguem controlar a temperatura corporal. Ou seja, como é dito aqui, ele possui uma diferença da classe dos répteis, as aves. Ou seja, essa classe ela consegue regular a temperatura de acordo com o ambiente que ela está. E aqui a gente vê algumas imagens das aves, como o tucano, o papagaio, o gavião e o pinguim. A última classe, não menos importante, é a classe dos mamíferos, onde apresentam peles em todo o corpo. No caso dessa classe, a fêmea que alimenta os filhotes com o leite de suas mamas. Os seres humanos se encaixam nessa categoria. Também respiram pelo pulmão e conseguem regular a temperatura de seus corpos. As características marcantes dos cordatos ou vertebrados. A notocorda é uma dessas características, arte flexível que está presente em todos os embriões de cordados e permanece em alguns adultos. Esse cordão percorre o eixo longitudinal do corpo do animal e funciona como um eixo de sustentação. Aqui a gente vê o esquema onde é gerado a notocorda e na imagem ao lado a gente observa a notocorda abaixo do tubo nervoso, ou seja, a notocorda ela vai estar sempre abaixo do tubo nervoso. O tubo nervoso é essa partezinha azul e a notocorda é essa parte que está em vermelho. Dá para se observar que ela está abaixo do tubo nervoso. O cordão nervoso dorsal oco. Essa estrutura desenvolve-se no sistema nervoso central do animal. Aqui a gente vê o esquema do tubo nervoso, como ele é gerado, e já aqui a gente vê o tubo nervoso acima da notocorda, como foi explicado na imagem anterior, que a notocorda sempre ficaria abaixo, e aqui é o tubo nervoso, ó. Essa estruturazinha bem aqui é o tubo nervoso, ó, acima da notocorda. Fendas faringianas. Em todos os embriões de cordados,
é possível observar a presença de sulcos faringianos, os quais se desenvolvem na maioria dos cordados, em fendas faringianas, as quais permitem que a água entre na boca e saia do corpo sem que atravesse o sistema digestório. Em peixes, essas fendas formam as brânquias. Em outros vertebrados, os sulcos faringianos não formam fendas. Nesses animais, os arcos faringianos que circundam os sulcos formam algumas estruturas da cabeça e do pescoço. Aqui a gente vê o esquema das fendas faringianas, onde elas são localizadas nas laterais da faringe dos cordados embriões nos cordados aquáticos, chamados fendas brânquias, pois é um tecido que reveste os arcos entre as fendas faringianas, onde dará origem às brânquias. Aí aqui a gente vê o esquema onde está sendo mostrado as fendas faringianas, e logo abaixo a gente vê aonde está localizada as fendas faringianas. Ela vai estar localizada na parte de baixo desta figura, onde tem diversos rabiscozinhos como se fosse traços. Nessa parte aqui, ó. Cauda muscular pós-anal. Trata-se de uma cauda que se entende após o ânus e contém elementos que proporcionam propulsão na água em várias espécies aquáticas. Em muitas espécies, essa cauda é bastante reduzida. Aqui na figura a gente vê a cauda pós-anal, aonde ela é detectada. A coluna vertebral. O termo vertebrado é derivado de vértebras, como foi falado lá no começo da apresentação, que são os ossos que se arranjam de modo a formar a coluna vertebral. Na maioria dos vertebrados, as vértebras envolvem a medula espinhal, uma importante parte do sistema nervoso central. Além disso, atua como eixo de sustentação para o corpo do animal. Aqui na figura a gente vê onde está localizado a coluna vertebral, onde é uma cor diferenciada do azul. Aí a coluna vertebral está detectada aqui na cor vermelha. E por fim, eu agradeço pela atenção de todos. Mas antes de terminar minha apresentação, eu queria deixar uma mensagem para meus colegas de turmas que estão comigo desde o começo do período, do primeiro período, onde já estamos no segundo, e tivemos alguma dificuldade, onde no começo da turma eram 60 alunos. Acho que hoje deve ter mais ou menos 30 e pouco alunos. E eu quero deixar uma frase para eles de motivação para que a gente possa prosseguir no curso aí firme e forte e todos juntos, porque se a gente não se unir, vai ficar difícil para todos nós. Irei falar agora. Não desista nunca. Insista, persista e nunca desista, pois um dia você conquista. Tenha sempre força para não desistir e coragem para persistir. Quando for necessário, não há segredos nem milagres para alcançar seus sonhos, mas não desistir já é um bom começo. E eu espero que essa mensagem ajude um pouco vocês a refletir e a tentar prosseguir durante o curso. Gente, e assim eu termino minha apresentação, deixando aberto aí para perguntas, questionário e qualquer dúvida que tiver, eu estou aqui para tirá-las. E, por fim, eu esqueci de falar uma coisa sobre os parentescos dos vertebrados, onde as características relacionadas são já o que relaciona ao parentesco. Ou seja, as características que existem em um animal vertebrado, na maioria das vezes, estão sempre ligadas à característica dos outros animais vertebrados, que são pertencentes aos cordados ou vertebrados ao mesmo tempo.
E muito obrigado pela atenção de vocês, espero ter ajudado. E qualquer dúvida pode me perguntar. Obrigado.